Bem, então agora estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa e vamos então iniciar os debates propriamente ditos. Eu gostaria de provocar os nossos dois debatedores sobre uma pergunta muito básica para o público e para todos nós, inclusive para mim. O que é ciência? Eu digo isso porque, às vezes, apesar da gente ter mostrado aquela cartela, há uma confusão entre pesquisa e ciência. Então, assim, a ciência normalmente está ligada com a pesquisa, mas nem toda pesquisa é científica, né? Então, para a gente entender um pouco melhor esses limites, quer dizer, o cara faz uma pesquisa de opinião, eu até citei antes do programa para você, José, que essa situação, que o cara, eu faço pesquisa de opinião, isso não é a pesquisa que a gente faz, a pesquisa científica, né? Então, assim, o que é ciência? Como é que vocês esclarecem para as pessoas o que é ciência? A ciência lida com o que é observável e com o que é observado. Ela conta. Ela observa o mundo. Isso foi uma ruptura com a Idade Média, que era aristotélica, filosófica, era tudo que vinha de Deus. Vamos chegar nessa questão as assertivas da estavam lá filosofia. Dentro. E a ciência então emergiu quando o homem começou a observar o mundo como ele era e começou a extrair desse mundo riqueza. Foi o início do Renascimento. No final do século XIII, XII, que os grandes filósofos que já buscavam a ciência indutiva. Então a ciência usa o método indutivo. Essencialmente, embora ela se articule do método dedutivo, ela observa a natureza e deduz outras coisas. Explica o que é método indutivo e dedutivo, por favor. Então, o método indutivo é isso, de observar. Eu conto coisas. Por exemplo, um exemplo simples do David Hume, que fazia isso. No método indutivo, eu conto às pessoas em uma rua, o carteiro vai entregar uma carta, por exemplo, e a primeira pessoa que ele entrega chama-se João, John. O segundo é John, o 10º é John, o 100º é John. Então ele seria, no método dedutivo, inclinado a concluir que todos são Joões. Mas na ciência não pode. Porque o 100º pode ser Michael, pode ser Maria, pode ser outra coisa. Então o método indutivo é um método que conta, que observa e que checa. Por isso que ele é essencialmente probabilístico e incerto. Nós nunca temos certeza em ciência. Agora a lógica matemática, que é dedutiva, ela tem certeza. 2 mais 2 é 4 e ponto. Não há o que discutir. Então essa é a diferença maior. A filosofia usa a metafísica, outros princípios, tem investigação, tem pesquisa, mas usa outro método. Nós dependemos da observação. A filosofia também, porque se os axiomas se as premissas forem erradas, baseadas na observação, ela vai errar também. Verdade. E O que você acrescenta, José? Não podemos esquecer que é um método de medição. Você tem que medir. Se você não usar a medida, você também não vai conseguir concluir nada. Nesse ponto de medição é quando aparecem as metodologias que vão ser aplicadas e que você vai utilizar para fazer as medidas. Você monta um método, o método vai lá checar e as respostas desse método é que vai ser interpretado como uma conclusão científica. Genial essa colocação de vocês. E só lembrando, cara, você falou final do século XIII, século XIV, por aí. Estava vendo outro dia que uma pessoa que começou a traçar esse limite entre a filosofia e a ciência foi o Descartes, o René Descartes, né? E que ele fala que aquilo que eu posso medir está no campo, ele não usa essa palavra, mas está no campo que eu posso inferir. Aquilo que eu não posso está no campo do que eu posso especular, né? Então isso leva algumas pessoas a tentarem, que eu acho um pouco forçado, um pouco injusto, tentar dizer que a ciência conclui e a filosofia especula, né? Eu não sei se isso é justo ou não, caso eu estou notando que você está olhando assim, mas eu quero dizer uma coisa curiosa, que o meu amigo aqui, José Ribeiro, vai confirmar. A maioria dos físicos, por exemplo, é muito desconfiado da filosofia.
caso o Einstein, por exemplo, era extremamente desconfiado da filosofia. Aliás, ele era desconfiado de muita coisa, até da própria física ele às vezes desconfiava, né? E temos um caso mais recente de um grande físico americano, que ele Feynman, que é o maior físico considerado nascido no século XX. Os grandes monstros da física nasceram antes, mas no século XX o maior nome é o Feynman, e ele dizia claramente que não gostava dos filósofos, porque eles não se preocupavam em conferir se aquilo que eles falavam era verdade. E porque as teorias do Aristóteles e do Platão atrasaram a ciência durante 1.500 anos, na opinião dele, né? Então é uma curiosidade, mas só isso. Mas assim, então existe uma coisa importante para as pessoas entenderem na ciência, que eu queria que vocês comentassem a respeito, que é o princípio da comprovação do resultado, né? Quer dizer, se eu faço um experimento, se você faz um experimento na Uganda, pode ser que você possa repetir esse experimento na Guatemala. E queria que vocês falassem um pouco se isso é... Aí eu aproveito aqui para falar com o professor Carlos Henrique, que trabalha na área biológica, e ele sabe que a área biológica ela é cheia de surpresas. Você consegue fazer um conjunto de experimentos numa população, está tudo levando a crer que é aquilo. Ele muda de população e a situação muda. Nos ajude aí a entender também isso, professor. Certo. Nós vamos um pouquinho à pesquisa de opiniões que o Zé Filho mencionou agora, ele dizendo, será que isso é pesquisa? E vamos também de encontro a uma relação entre aquele método utilizado na filosofia como método dedutivo, e que alguns físicos desconfiam dele, mas nós dependemos essencialmente da dedução da matemática. A matemática não é ciência. Ela não se baseia na observação. Ela tem um método complexo, dedutivo. E a ciência se baseia nesse método. O que a filosofia se utiliza de metafísica, que é diferente. São conceitos que não são demonstráveis. E a ciência precisa ser demonstrada. Tem que ser contada, medida. E aí vem, Ezequiel, essa palavra que você usou, a palavra que a gente tem que ter cuidado com ela, comprovação. Não se comprova nada em ciência. A gente testa a possibilidade daquilo ser real ou ser falso. É o famoso valor de P. A probabilidade de que eu estou demonstrando aquela associação, ela ser falsa. Então a chance, geralmente nós aceitamos isso em torno de 5%. Não é isso, Zé Ribeiro? Então, se for menos que 5%, diz, bom, tá aí, é verdade. Mas os outros pesquisadores vão repetir aquela pesquisa, fazer outras coisas e começam a encontrar situações diferentes, e ainda mais quando temos populações diferentes. Por quê? Porque cada amostra estudada, cada conjunto de pessoas que são estudadas, eles representam uma população maior. Então, se aquela sua amostra não foi representativa daquela outra população que você mencionou, Zé Ribeiro, você tem resultados opostos. Por isso que é fundamental você fazer o que nós chamamos de generalização. Eu extrair os dados dessa população, será se ele é generalizável para as crianças, para as mulheres, para os idosos, para os asiáticos, etc. Então, são esses os truques que tem na ciência indutiva. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, só para exemplificar isso, que não é só do ponto de vista biológico, também do ponto de vista físico, ou, por exemplo, só para dar uma exemplificar, se você trabalha com mineração e você faz uma lavra ou uma pesquisa mineral, você não tem certeza de que aquilo lá vai dar certo naquela região. E aí o exemplo típico era os métodos usados antes, por exemplo, para pesquisar petróleo, que usava uma metodologia de perfuração. Perfurava em vários lugares e não conseguia achar o petróleo. Mas ele estava ali ao redor. Numa outra perfuração, feita num posicionamento diferente, era encontrado. Então é uma coisa semelhante a isso que ele está falando aí, que as populações elas variam e na hora de tornar isso uma generalização, isso não se torna, porque existem variáveis que não foram levadas em consideração no experimento, mas têm que ser levadas agora no próximo. Bem,
conversa está bastante profunda. Por exemplo, o caso das ciências sociais. Há um questionamento sobre se as ciências sociais são ciências científicas, vamos dizer assim, né? Porque que elas fazem pesquisa, não há dúvida, né? Que a sociologia faz pesquisas profundas e muito respeitadas, e várias outras ciências sociais, é claro que faz, isso não se discute, mas isso é uma pesquisa, é ciência no sentido que a gente está falando aqui? O que você acha, Zé? Essa é uma discussão muito aberta, assim, não, no e sentido a gente está de falando que... um assunto com respeito. Pois não, é, ninguém mas... está desvalorizando. Não, não, sem desvalorizar de jeito nenhum. Mas é uma situação complicada porque, do ponto de vista de algumas pessoas de áreas de exatas e da terra, vou generalizar assim, as ciências sociais não teriam uma contribuição, que é esse o questionamento maior, é a contribuição tão efetiva. Mas eu já penso diferente, agora é a minha posição, eu penso diferente, que ciências sociais elas são necessárias porque elas dão... A gente não consegue fazer ciência sem pessoas. As pessoas são para quem a gente faz ciência, são para desenvolvimento, são para bem-estar, para trazer igualdade social, posso falar desse jeito, não aqui entrando em nenhum lado de política, mas falando só de levar acesso às pessoas à tecnologia. Então, as pessoas pensam, ou algumas pessoas pensam que fazer ciência social não tem esses benefícios, mas é quem indica os caminhos para as pessoas. Aí eu coloco a história do marketing. O marketing é extremamente volátil, porque uma pesquisa de marketing indica que é um indicativo. Se você fizer isso, vai satisfazer a sua comunidade, a sua população-alvo. E aí, quando você apresenta o seu produto lá, não, mas não era bem isso que eu queria, e aí o produto não satisfaz. E aí volta-se de novo para a pesquisa social de marketing para fazer essa validação de produto. Isso que eu acho, Zé, eu acho o seguinte, que a questão que está se colocando é a quantificação. Pesquisa quantitativa, que é um objeto imediato da pesquisa indutiva, ou seja, de contar as coisas, de medir as coisas, de comparar, com a pesquisa qualitativa, que engloba um número menor de observações e ainda assim permite inferências importantes a respeito da realidade. Mas é importante fazer uma ressalva em defesa das ciências sociais, porque o objeto de estudo das ciências sociais é muito mais complexo do que das outras. Claro. É muito mais difícil a gente compreender o fenômeno social que está transitando ao longo do tempo, e nós não sabemos exatamente quais foram as causas que estavam por trás daquilo, nem sabemos depois, e a limitação da quantificação de fenômenos sociais. Então, isso exige métodos muito diferentes de inferência da realidade, que não são, no sentido formal, exatamente científicos, quando não são quantitativos, mas não deixam de ser ciência, não deixam de prospectar a realidade, não deixam de trazer informações importantes para o desenvolvimento da humanidade. Perfeito. Então, é preciso ver essa perspectiva, esse desafio que é muito maior e é pouco acessível à ciência. Por exemplo, uma coisa que nós damos como certa, que é o objeto científico, a teoria da evolução, de Charles Darwin. Nós sabemos que ela se dá exatamente porque surgem mutações periodicamente na sequência do DNA e que essas mutações são adaptadas àquele ambiente presente naquele momento e assim ocorre a evolução. Mas nós não podemos, sob nenhuma hipótese, dizer que um organismo é esse porque ele evoluiu dessa forma. Ou seja, nós temos um fígado para fazer alguma coisa. A natureza pensou e sonhou em fazer um projeto. Não, nós não temos uma epistemologia, ou seja, uma ciência que determine a natureza da teoria da evolução, embora ela seja profundamente biológica e científica. Perfeito. Assim, mudando agora, como vocês situam a ciência do Brasil com relação ao resto do mundo? Estamos ainda nem no Piauí. No próximo bloco nós vamos falar do Piauí. Eu começo dizendo que química é uma área no Brasil que ela é realmente grande. Para ter uma ideia, ela
representa 4,5% do PIB do Brasil, a área da química. Aí, quando eu falo área da química, eu falo a indústria e não só a pesquisa, eu falo tudo que está envolvido na química. E quando a gente fala de química, os químicos mais radicais dizem que química é tudo. Não tem nada que não tenha química. Tudo, desde a respiração até tudo que você pensar vai na química. Mas a gente tem que se voltar agora para a parte de pesquisa. Então, eu prefiro falar da pesquisa no Brasil e dizer que, realmente, no Brasil, evoluiu bastante de 2010 para cá e tem muitos pesquisadores bons no Brasil. Só que o Brasil, agora já adiantando um pouco, tem muitos cursos de pós-graduações também muito bons que formam pesquisadores também bons. Só que aí eu acrescento, não adianta só formar, é preciso manter esse pessoal aqui. Aí eu aproveito para dizer que quando eu fiz o doutorado, que eu voltei para a Universidade Federal do Piauí, a gente contava que os doutores no Piauí, na época de 95 que eu voltei, não passavam de 100 e poucos doutores para toda a população do Piauí. Essa relação melhorou, ela é bem maior agora, mas ainda está muito longe. Precisamos de pessoas para tocar a pesquisa no Brasil. Eu posso complementar depois e vamos ouvir o professor. Claro. Olha, essa pergunta é muito importante. Uhum. Uma ocasião eu estava fazendo parte de uma premiação científica lá em São Paulo e no final da premiação era uma premiação da Bunge, que ganhou a Niede Guidon. Ela tinha ganho antes e eu fazia parte da banca dos demais. Escolhemos um jovem pesquisador e um pesquisador experiente. Mas no finalzinho eles me perguntaram, disseram que a nós era facultado fazer uma pergunta para um dos laureados. E eu perguntei então para o professor que tinha ganho lá em São Paulo, perguntei para ele por que o Brasil não tem um prêmio Nobel. Boa pergunta. E essa pergunta nós temos que nos fazer o tempo inteiro. E estava presente naquela banca o professor Adib Jatene. Quando eu fiz essa pergunta, a reação dele foi absolutamente inesperada, porque ele ficou ofendido com a pergunta. Ele não procurou responder por quê. É como se não ter ganho o prêmio Nobel, que na verdade não é exatamente esse o caso, o Brasil tem um prêmio Nobel, já eu volto nele, mas ele não foi a razão. E nós temos inúmeras razões para dizer que a ciência do Brasil é fraca, muito frágil perante os países desenvolvidos. Ele se equipara a alguns países, por exemplo, é mais ou menos equivalente ao que se passa na Rússia atual, embora o Brasil tenha 100 milhões de habitantes a mais que a Rússia, ele tem uma produção, mas é menor do que muitos outros países, menores que o Brasil, como a Itália, Grã-Bretanha perde de longe, França, Alemanha, etc. E mesmo países modestos, como a Bélgica, Holanda, etc. E a Argentina e o Chile. Pois não é. Então nós temos aí uma série de limitações científicas, por várias razões que você pode depois conduzir. Agora, o Brasil tem um prêmio Nobel, que na verdade, eu não sei se podemos dizer que ele é brasileiro, chama-se Peter Medawar. Ele estava no Brasil, jovem ainda, quando os pais dele eram ingleses, ele cresceu em Petrópolis, foi com 18 anos, ele foi para a Inglaterra estudar e lá ficou residindo. Mas aí, logo após, durante a Guerra Mundial, ele foi convocado pelo Brasil para servir as Forças Armadas. Ele estava muito bem na Inglaterra, então ele renunciou à cidadania brasileira. Então, não podemos dizer, embora ele tenha nascido no Brasil e tenha pais ingleses, não podemos dizer que ele é brasileiro porque ele renunciou à cidadania brasileira. Seria o nosso único exemplar. E temos o Carlos Chagas, que dizem que teria sido agraciado, e por uma conspiração dos pares na Academia Brasileira de Ciência, ele não teria ganho o Nobel. Mas realmente há muito que ser feito no país para ganharmos, ser uma nação competitiva do ponto de vista científico. Tá certo. Bem, nós vamos então agora a mais um intervalo e vamos continuar essa discussão bastante rica sobre ciência e agora vamos no próximo bloco nos voltar mais para a questão da ciência no nosso estado, no Piauí.